Olá, pessoal, como vocês estão? Estamos iniciando esse bloco de resolução de questões que foram algumas questões retiradas de alguns concursos, de alguns simulados, de alguns cadernos de questões disponíveis online. E essa é a primeira parte. Esse vídeo ele está dividido em duas partes e vamos iniciar agora a primeira, tá? Então, a minha sugestão é que você possa estar pausando o vídeo, né, enquanto você vai estar lendo as questões juntamente comigo, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão fala o seguinte: examine o trecho que segue. Na prática, antes de poder ser entre a execução da técnica é influenciada pelas habilidades do entrevistador. Essa, entre habilidades interpessoais e uso, é tão grande que muitas vezes é impossível separá-las. Almeida, 2000. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. Então, tem aqui 5 alternativas para que vocês possam estar escolhendo entre estas que preenche de maneira adequada os espaços, tá? Então, a alternativa correta é a letra D. Uma entrevista, na prática, antes de poder ser considerada uma técnica, deve ser vista como um contato social entre duas ou mais pessoas. A execução da técnica é influenciada pelas habilidades interpessoais do entrevistador. Essa interdependência entre habilidades interpessoais e o uso da técnica é tão grande que muitas vezes é impossível separá-las. Vamos lá. Próxima pergunta. Os documentos psicológicos são importantes registros dos serviços prestados por psicólogos. Assinale a alternativa que apresenta somente modalidades de documentos psicológicos. Então, vocês vão estar analisando dentre essas alternativas e a resposta certa é a letra A. Então, vamos lá, né? Conversar um pouquinho. A letra A traz com modalidade de documentos psicológicos, né, que nós podemos ver na resolução atualizada em 2019. Então, são somente documentos psicológicos. Olha o que a questão está pedindo. Documentos. Declaração, atestado, relatório, seja o psicológico ou a participação do psicólogo no multiprofissional, laudo psicológico e parecer psicológico, né? Então, aqui, nessas outras letras, o que torna a letra B como falsa é que traz a avaliação psicológica como um documento, e não é um processo, né? Da mesma forma, a letra C traz o psicodiagnóstico como um documento, e não é um processo. A letra D também traz psicodiagnóstico e a letra E também, tá bom? Então, quanto a documentos, somente o que está exposto na letra A. Questão 3. Em um processo de seleção, ao utilizar uma lista de assuntos para serem questionados e obtidas respostas ou informações do candidato, faz-se uso de uma entrevista. Letra A. Padronizada, apenas quanto às perguntas ou questões, totalmente padronizada, diretiva, não diretiva e aberta. A questão certa, perdão, a alternativa certa, a letra C, diretiva, tá? Então, quando a gente está falando desse processo de seleção, né? Então, que a gente está com as informações, a gente tem que se lembrar que esse processo
do próprio psicodiagnóstico, dessa avaliação, dessa coleta de informações do candidato, e quando a gente está fazendo essa entrevista, é importante a gente entender qual é a função dela. Ela precisa ser direcionada, tá? Para o objetivo nosso, que inicialmente é essa coleta dessas informações. Então, quando a gente traz essa alternativa de não diretiva, não cabe, e aí corrobora um pouco com a alternativa aberta, tá? Então, é muito importante a gente se lembrar que existem alguns tipos de entrevistas, e a gente vai ver outras questões que vão estar abordando isso também, nesse bloco de questões que a gente está aqui analisando, que é muito importante que a gente saiba exatamente, ou tenha, no mínimo, um questionário, um padrão de perguntas que a gente vai estar fazendo a esse indivíduo, tá? De modo que a gente vai estar sempre andando conforme o solicitado, conforme a nossa demanda, tá? Quando a gente fala, né, totalmente padronizada, existe uma certa rigidez aqui nesse processo. Então, a entrevista, ela tem padronização, sim, ela tem o direcionamento acerca das perguntas, das questões que vão fazer parte do processo, porém, esse totalmente é o que torna essa alternativa incorreta. E aí, aqui em cima, tem a padronização apenas quanto a perguntas ou questões, né? Então, é esse apenas aqui que está toda essa alternativa incorreta, tendo em vista que essa padronização, ela não é somente as perguntas ou as questões, tá? Ela também está incluindo a relação do próprio psicólogo frente ao paciente que está sendo investigado naquele momento. Então, a padronização dos comportamentos do psicólogo frente ao paciente, da linguagem, da conduta, da empatia. Então, existem algumas padronizações, né, alguns cuidados que é importante que a gente possa vir a ter também, tá? Então, a alternativa correta é a letra C. Pronto, aqui está a questão que eu mencionei, né, em relação às características dos tipos de entrevistas, tá? A entrevista inicial pode seguir diferentes modelos. Ela pode ser livre, semi-estruturada ou estruturada. Sobre esses tipos de entrevistas e suas características intrínsecas, correlacione a primeira coluna, nome da entrevista, ou tipo da entrevista, com a segunda coluna, as características, corretamente. Em seguida, marque a alternativa com a sequência correta. Então, aqui a gente tem, número 1, entrevista livre, aqui está errado, mas pode ser também assim, né? A força do hábito. A entrevista de livre estruturação ou entrevista aberta, mesma coisa, tá? Perdão. O segundo tipo, semi-estruturada, e o terceiro tipo, estruturada, tá? Então, vamos lá ler as assertivas. Pode partir de uma pergunta mais generalista e seguir sendo construída ao longo do seu desenvolvimento. Segunda, o avaliador, então, segue um roteiro de questões. Contudo, novas questões podem emergir a partir das respostas dadas pelo paciente ou familiar. Terceira assertiva, mais comuns na prática do psicodiagnóstico. Quarta, essas entrevistas seguem um roteiro bastante rígido, contendo perguntas e alternativas de respostas determinadas. Quinto, o paciente é quem constrói a forma como as informações serão trazidas. E, por último, não há espaço para respostas diferentes das opções pré-formuladas. Então, entendendo que você vai ter que correlacionar a primeira coluna com a segunda, vai gerar aí uma sequência para você, tá? Então, dá uma pausa aí no vídeo. A alternativa correta é a letra E. Então, a primeira é equivalente, né? Aqui a primeira é equivalente à entrevista livre, estruturação ou aberta. Essas duas são correlacionadas à entrevista semi-estruturada. Essa penúltima e a última, antepenúltima e a última, em relação à estruturada, e a penúltima em relação à
entrevista de livre estruturação. Próxima questão. Quando, para o estabelecimento do diagnóstico, inicia-se a investigação com a obtenção de uma história clínica do paciente, a mais completa possível, esclarecimento dos sintomas atuais com a sua descrição objetiva e detalhada, as circunstâncias em que surgiram, se houve ou não algum estressor que desencadeou ou agravou o quadro, o grau de interferência na vida social, nas atividades profissionais diárias, nas relações interpessoais e a intensidade do sofrimento psíquico. Breve histórico do desenvolvimento pessoal e de como ocorreu a ultrapassagem de diferentes etapas evolutivas. Tal procedimento usualmente recebe o nome de... A resposta correta é a letra B, anamnese. Tá? Então, a anamnese é esse procedimento inicial que a gente vai estar fazendo toda a coleta da história de vida do paciente. E lembrando que o direcionamento dessas informações vai depender muito da faixa etária do paciente que a gente está lidando e da principal demanda, né, das hipóteses diagnósticas que muitas vezes já são encaminhadas para a gente, né? A gente já vai podendo ter algum direcionamento, algum norte, tá? Questão 6. Um profissional de psicologia pode realizar vários tipos de entrevista. No entanto, no contexto clínico, há um tipo de técnica utilizado para o começo do tratamento, para o profissional promover um vínculo e conhecer a demanda. Esta técnica é a entrevista inicial, tá? Por fim, eu trago aqui uma questão dissertativa, né, para a gente estar conversando e construindo. E a questão, ela solicita, né, e é muito importante quando a gente estiver escrevendo ou respondendo ou se debruçando em questões que demandem, né, a escrita, subjetivas, dissertativas, explicativas e assim por diante, a gente entende o que a questão está pedindo. Porque o que eu percebo muito é que muitos alunos não conseguem desenvolver um texto, né, conforme solicitado. Então, passo a passo, né, é importante a gente entender. Então, o que a questão está pedindo? Está pedindo um texto dissertativo. Então, é para você dissertar e não para você colocar um conceito, 2 pontos e escrever. Objetivo, 2 pontos e escrever. Não. Está pedindo um texto dissertativo com no mínimo 5 e no máximo 10 linhas. Então, o que é essa questão? Ela pede conceito e objetivos de psicodiagnóstico. Eu não construí, para estar conversando aqui com vocês, o texto, tá? Eu vou estar falando alguns pontos importantes que você pode estar trazendo nesse texto, tá joia? Então, se você quiser ir tomando nota de alguma coisa que eu esteja falando, é importante. Então, é primordial que nesse tipo de pergunta, né, a gente possa estar iniciando, trazendo o próprio conceito do psicodiagnóstico, né? Então, é importante a gente compreendê-lo e aí expor, né? Não foi pedido na questão, por exemplo, que a gente comparasse com a avaliação psicológica, que a gente comparasse com outros tipos de processos de avaliativos, né? Então, pediu conceito e objetivo, tá? Então, é importante a gente entender que o psicodiagnóstico, ele é esse processo exclusivo de psicólogo. Ele é um processo científico de investigação, de intervenção clínica, que possui um tempo, uma limitação no tempo, ou seja, é um processo que tem na sua metodologia, na sua dinâmica, um início, um meio e um fim, visa ter essas informações de cunho, né, diagnóstico por meio de métodos, de técnicas, né, de testes. E é muito importante a gente compreender que o psicólogo ele vai estar realizando todo esse procedimento, né, de investigação, toda
essa coleta de informações com cunho científico e teórico com base na sua abordagem psicológica, tá? Então, talvez seja interessante colocar isso também, né, que o profissional ele deve se embasar nas teorias psicológicas. E aí, tem como objetivo, né, então, psicodiagnóstico objetivo, algumas características do paciente acerca da própria classificação simples do conteúdo que a gente está trazendo, a descrição, classificação nosológica, diagnóstico diferencial, avaliação compreensiva, entendimento dinâmico, prevenção, prognóstico, toda essa formulação de diagnósticos e prognósticos. Além disso, né, também a gente pode considerar que todo esse conteúdo adquirido ou trazido pelo psicodiagnóstico, já que ele vai resultar em um documento psicológico, ele pode ser um instrumento, né, de indicação para os psicólogos que forem e os outros profissionais, né, também, trabalhar ou traçar a melhor estratégia ou abordagem, né, de tratamento que esse indivíduo ele vai ter, tendo em vista que vai ter as características, né, e os resultados desses instrumentos que serão aplicados, tá? Então é muito importante a gente entender, de maneira geral, como é que o psicodiagnóstico ele se fundamenta, né? E que também é um caminho para que a gente possa estar fazendo, realizando encaminhamentos e indicações terapêuticas para o caso, tá? Então, é muito importante que você possa estar construindo aí o seu texto para a resolução dessa questão, mas que tenha esse direcionamento e esse norte, tá joia? E uma coisa muito importante é que todo texto ele deve ser construído com base, né, na própria interpretação do indivíduo. Então, você pode ler sim os livros, artigos, slides, o que vocês quiserem, mas é muito importante que essa construção seja pessoal e subjetiva de cada aluno que esteja respondendo, tá joia? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.